Olá, estimados alunos do cursinho Professor José Bispo, preparatório para o Enem e para os demais vestibulares. Projeto mantido pela Prefeitura Municipal de Picos através de sua Coordenadoria da Juventude. Aqui, professor Cláudio Roberto na área. E vamos para mais uma videoaula de História do Brasil. Essa que é a aula de número 7, cuja temática é Primeiro Reinado no Brasil, entre os anos de 1822 a 1831. Portanto, encerramos a primeira grande etapa da história do Brasil. Encerramos o período colonial, que vai da chegada dos portugueses no ano de 1500 à independência do Brasil, ano de 1822. Uma independência conduzida por um príncipe português com o apoio das elites brasileiras e portuguesas residentes no Brasil. Príncipe que se tornou imperador do Brasil, fazendo do Brasil a única monarquia da América do Sul. Assim, o Brasil torna-se uma monarquia. É a segunda etapa da história do Brasil. 67 anos de monarquia, entre os anos de 1822 até a proclamação da República, 1889. A monarquia é dividida em 3 fases. A primeira fase é o governo de Dom Pedro I, primeiro reinado, 1822 a 1831, quando o mesmo veio a renunciar o trono em favor de seu filho, que tinha apenas 5 anos incompleto. Até a sua maioridade, o Brasil foi governado por regentes eleitos pelo parlamento. Foram 9 anos de regência. É a segunda fase da monarquia. Período regencial, que vai de 1831 a 1840. E a terceira e última fase da monarquia foi o longo governo de Dom Pedro II, quase meio século, 49 anos, de 1840 até a proclamação da República, 1889. E nessa aula de número 7, vamos aqui trabalhar o governo de Dom Pedro I, iniciando pelo resultado do processo de independência do Brasil, marcado pela continuidade. Isso mesmo, continuidade. O Brasil continuou um país de latifúndios, concentração fundiária, latifúndios que passaram a dominar a política brasileira. Economicamente, o Brasil continuou como uma monocultura de exportação, a agroexportação. O açúcar voltou a liderar as exportações do Brasil. Outros novos produtos apareceram, a exemplo do café. E a escravidão foi mantida no Brasil. A escravidão foi mantida praticamente por quase todo o período da monarquia. A abolição da escravidão no Brasil ocorreu 1 ano antes da proclamação da República. Vamos para os primeiros fatos históricos do Brasil após a independência. Vamos para o reconhecimento interno da independência. Após a independência proclamada por Dom Pedro, algumas províncias do norte e nordeste do Brasil continuaram controladas por autoridades militares portuguesas que tinham o objetivo de mantê-las fiéis a Portugal, ou seja, mantê-las colônias de Portugal, fiéis às cortes de Lisboa. As províncias controladas por militares portuguesas foram o Grão-Pará, a grande província do Grão-Pará, que ficava em toda a região norte do Brasil, a província do Maranhão, a província do Piauí e a província da Bahia. Essas 4 províncias continuaram administradas por autoridades portuguesas que desejavam mantê-las colônias de Portugal. E assim ocorreram grandes lutas para expulsar essas autoridades portuguesas dessas regiões. E a primeira grande luta ocorreu no Piauí. Foi a Grande Batalha do Genipapo, 13 de março de 1823. A partir dessa grande batalha, outras grandes aconteceram nessas outras províncias e com apoio militar vindo do Rio de Janeiro, Dom Pedro I, o imperador do Brasil, com
empréstimos feitos junto aos bancos ingleses, aos cofres ingleses, contratou mercenários estrangeiros para reforçar o exército brasileiro e assim enviar essas tropas para o norte e nordeste e expulsar essas autoridades, esses militares portugueses dessas regiões. A grande batalha do Genipapo colocou de um lado aproximadamente entre piauienses e cearenses 2.000 bravos brasileiros contra autoridades portuguesas, sob o comando de um major Fidier. As lutas se estenderam por quase todo o ano de 1823. E ao fim desse ano, os portugueses foram definitivamente expulsos dessas províncias. Destacamos também Maria Quitéria de Jesus na Bahia, uma mulher que, disfarçada de homem, se alistou no exército imperial. Naquela época era proibido o ingresso de mulheres nas fileiras do exército. E ela disfarçou de homem, lutou na Bahia contra as autoridades portuguesas. E ao fim das batalhas e a constatação de que se tratava de uma mulher, fez com que Dom Pedro concedesse a ela honrarias e a partir dela a permissão que o exército brasileiro pudesse ter o ingresso de mulheres. Assim, Maria Quitéria de Jesus tornou-se uma grande heroína na Bahia por ter, de forma corajosa, disfarçou de homem e lutou junto com as tropas independentes contra essas autoridades portuguesas que estavam controlando a Bahia naquela oportunidade. Vamos agora falar do difícil reconhecimento externo da independência do Brasil. A primeira nação estrangeira a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos da América no ano de 1824. Os Estados Unidos, que vivenciavam a chamada Doutrina Monroe, a América para os americanos. Os norte-americanos visavam, assim, dominar o amplo mercado latino-americano, apoiando de forma diplomática e até de forma direta os movimentos de independência na América Latina. Assim, a independência do Brasil teve como reconhecimento internacional primeiro dos Estados Unidos. Havia uma resistência nos demais países latinos. Portugal só reconhece a independência do Brasil no ano de 1825, diante de um tratado mediado pela Inglaterra. Um tratado em que Portugal reconhece a sua derrota e a independência do Brasil. O nome do tratado, Tratado de Paz e Amizade. Mediado pela Inglaterra, acertou-se que o Brasil iria pagar uma indenização a Portugal no valor de 2 milhões de libras. Os cofres do Brasil precisavam desses recursos e a Inglaterra se propôs a emprestar. Aliás, 2 milhões de libras era justamente o saldo devedor de Portugal em relação à Inglaterra. Podemos assim concluir que o Brasil assumiu uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra, no valor de 2 milhões, para que Portugal assim reconhecesse a independência do Brasil. Esse foi o Tratado de Paz e Amizade. O Brasil consegue empréstimo junto aos bancos ingleses. A Inglaterra, para emprestar esse recurso, reivindicou que o Brasil renovasse o Tratado de 1810, concedendo privilégios alfandegários para a Inglaterra no Brasil. A Inglaterra também reivindicou que o Brasil pudesse acabar com o tráfico negreiro. Contudo, esse episódio não foi cumprido. A lei que aboliu o tráfico veio no ano de 1831, a chamada Lei Feijó, uma lei que ficou apenas no papel, não sendo cobrada pelo governo. Uma lei para inglês ver. Esse foi o reconhecimento externo da independência do Brasil. Vamos agora tratar da elaboração da primeira Constituição do Brasil, a Lei Maior, a lei que iria reger a estrutura política e social do Brasil de uma maneira bem geral. Lembrá-los que o Brasil já viveu 7 constituições. A primeira foi a Constituição do Império, outorgada no ano de 1824 pelo imperador Dom Pedro I. E ao longo da história do Brasil, entre fatos que foram acontecendo, foram elaboradas mais 6 constituições ao Brasil até a atual de 1888.
vamos aqui tratar da elaboração da primeira Constituição no Brasil. Foi eleita uma Assembleia Nacional Constituinte, convocada pelo Dom Pedro, ainda no ano de 1822. A Assembleia se reuniu no começo do ano de 1823, iniciando assim os trabalhos de elaboração da primeira Constituição do Brasil. O imperador Dom Pedro fez questão de se fazer presente na primeira sessão de abertura dos trabalhos. E Dom Pedro fez um discurso e, ao término dele, ele exigiu que a Constituição que fosse elaborada fosse digna dele e do Brasil. Ou seja, ele jogava aí uma indireta na Assembleia para que a mesma pudesse elaborar uma Constituição, concedendo poderes plenos ao imperador. E no decorrer da elaboração da Constituição, ou seja, na Assembleia Nacional Constituinte de 1823, os grupos políticos que se formaram dentro da Assembleia foram dois. O Partido Português, que representava os portugueses residentes no Brasil, e o Partido Brasileiro, que representava os brasileiros. Esses dois partidos tinham ideias contrárias em relação à Constituição. Enquanto o Partido Português defendia um projeto centralizador que concedesse autoridades plenas ao imperador, o Partido Brasileiro defendia que a Constituição apresentasse um projeto mais liberal, com limitações políticas ao imperador, com intenções de tornar o imperador mais um chefe de Estado. Enquanto que o Partido Português defendia o absolutismo de Dom Pedro I, o Partido Brasileiro defendia limitações políticas ao imperador. E assim houve um embate no decorrer do processo de elaboração dessa Constituição, que já tinha um nome nas ruas. A população nominava a Constituição de Constituição da Mandioca, em função de um deputado apresentar um projeto para definir a cidadania. Ou seja, só teria direito de ser eleitor no Brasil aquele brasileiro que comprovasse que em suas propriedades havia o cultivo de 150 alqueires de mandioca. Lembrando que naquela época a mandioca era a alimentação básica de escravos. Quem tinha muita mandioca em cultivo nas suas propriedades era um grande escravocrata. A ideia aí era de elitizar a política brasileira. Esta Assembleia entra no embate em relação à forma política a ser conduzida no Brasil. E o imperador, desconfiando que a Constituição que estava sendo elaborada poderia limitar o seu poder, até porque a maioria dos deputados ou dos constituintes pertenciam ao Partido Brasileiro. O imperador, assim, decide por fechar a Assembleia Nacional Constituinte no dia 12 de novembro de 1823. Episódio esse que ficou conhecido como Noite da Agonia. Foi o fechamento da Assembleia Nacional Constituinte por ordens do imperador Dom Pedro I. E a nossa primeira Constituição, que era para ter sido promulgada, isto é, elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, acabou sendo outorgada pelo imperador Dom Pedro I, outorgada em março de 1824, uma Constituição que concedeu plenos poderes políticos para o imperador, tornando o sistema político brasileiro um modelo absolutista de governo. Assim, o nome do Brasil, de acordo com a Constituição, aqui apresentamos algumas características. A Constituição deu ao Brasil o nome de Império do Brasil, sendo o Brasil uma monarquia unitária, ou seja, o imperador concentrando poderes e com direito de nomear os governadores das províncias, e uma monarquia hereditária. Na morte do imperador, o poder passaria para o seu filho. 4 poderes. Ficou dividido o organograma político de poder no Brasil. 4 poderes. O poder moderador foi criado para dar ao imperador poder absoluto sobre os demais poderes, proeminência sobre os demais poderes. O poder moderador exercido
exclusivamente pelo imperador e pelo seu Conselho de Estado. Lembrando que essa Constituição ela foi outorgada, elaborada por um Conselho de Estado formado por 10 membros. Não foi assim elaborada pelo Congresso Constituinte, sendo, portanto, outorgada. O poder executivo exercido pelo imperador e ministros. O poder legislativo pelo Senado, sendo que o cargo de senador era vitalício, e pela Câmara, eleita a cada 4 anos, e o poder judiciário pelos tribunais de justiça. A cidadania brasileira ficaria restrita apenas aos homens a partir dos 25 anos que comprovassem um rendimento mínimo anual de 100 mil réis para ser eleitor de primeiro grau. Portanto, a cidadania no Brasil as eleições eram indiretas e o voto era censitário. A igreja subordinada ao Estado. A religião católica apostólica romana como religião oficial do império, sendo que o imperador poderia intervir em assuntos clericais. Ou seja, o imperador poderia nomear bispos, transferir párocos, criar dioceses e qualquer documento oriundo do Vaticano teria que primeiro passar pelas mãos do imperador Dom Pedro I. A igreja, portanto, submissa ao Estado, nominamos assim de padroado. Outras religiões poderiam ser cultuadas, porém, culto privado, culto doméstico. Em público, só o catolicismo. Assim, os 4 poderes, poder moderador, poder legislativo exercido pela Câmara e pelo Senado, o executivo, o imperador e ministros, o imperador nomeava os governadores das províncias ou presidentes de província, poder judiciário pelo Supremo Tribunal de Justiça. Para ser eleitor no Brasil, você teria que comprovar um rendimento mínimo de 100 mil réis para que seria o eleitor de primeiro grau. Somente homens a partir dos 25 anos e comprovar um rendimento mínimo de 100 mil réis. Para ter o direito de eleger o eleitor de província, que era o eleitor de segundo grau. Para ser eleitor de província, você teria que comprovar um rendimento mínimo de 200 mil réis. Para ter o direito de ser candidato a deputado geral, teria que comprovar um rendimento mínimo de 400 mil réis. E a eleição da Câmara era a cada 4 anos. De acordo com a Constituição, esse era o sistema eleitoral brasileiro. Para ser candidato a senador, teria que comprovar um rendimento mínimo de 800 mil réis, sendo que o cargo de eleitor era vitalício. Percebemos assim que a cidadania ficou bastante limitada no Brasil, não mais do que 3-4% da população. A primeira reação a esse excesso de autoritarismo do imperador aconteceu no Nordeste. Foi a chamada Confederação do Equador 1824, uma revolta separatista, urbana, republicana e popular. Um movimento que começou em Pernambuco e houve adesões em províncias vizinhas, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e até no Piauí houve adesões na Vila Parnaíba e na Vila de Campo Maior. As causas desse movimento republicano, com a intenção de fundar uma república no Nordeste com o nome de Confederação do Equador, as causas foram a reação a esse excesso de autoritarismo implantado por Dom Pedro I, somada a uma crise generalizada, pobreza, altos impostos. Essa república durou apenas 2 meses no Brasil, de julho a setembro de 1824, e o resultado final foi que o movimento foi duramente sufocado pelas autoridades, ou seja, por ordens do imperador, o movimento foi sufocado. Dom Pedro mandou 2 frentes militares, uma por terra, sob o comando de Francisco de Lima e Silva, o brigadeiro, e outra pelo mar, militares estrangeiros contratados pelo imperador no comando de Lord Cochrane. Essas frentes derrotaria a Confederação do Equador e, ao final, seus líderes foram executados. O Frei Caneca, um padre do clero, portanto, participante desse movimento, também foi executado e os demais líderes foram executados em praça pública. Essa foi a primeira tentativa republicana no Brasil após a independência. A primeira guerra
O primeiro conflito externo enfrentado pelo Brasil após a independência foi contra a Argentina. Brasil e Argentina se enfrentaram na Guerra da Cisplatina. Para entendermos a Guerra da Cisplatina, é preciso entendermos que o Uruguai, atual Uruguai, era uma província brasileira após a independência. Havia sido anexado ao Brasil durante o período joanino, ou seja, Dom João, durante o período joanino, havia anexado a Cisplatina ao Brasil, onde hoje é o Uruguai. E assim, quando o Brasil se tornou independente, a Cisplatina era uma província brasileira. Contudo, os cisplatinos nunca quiseram pertencer ao Brasil. Falavam uma língua diferente, falavam espanhol e desejavam lutar pela sua independência, que foi proclamada no ano de 1825 com apoio da Argentina. Brasil e Argentina, assim, disputam essa questão cisplatina que virou uma guerra. A guerra se dava principalmente pelos desejos do Brasil e os países envolvidos em ter controle sobre essa região platina formada pelos rios Paraguai, Paraná e Uruguai, rios navegáveis, portanto. A guerra durou 3 anos, de 1825 a 1828, e após os 3 anos de conflito, ambos países, Brasil e Argentina, acabaram por fazer um tratado de paz, onde ambos países, mediado pela Inglaterra, onde ambos países renunciavam à Cisplatina, que acabou se tornando independente, com o nome de República Oriental do Uruguai. Ao término dessa guerra, o governo de Dom Pedro saiu em desgaste, porque o Brasil gastou recursos demais nesse conflito e ao término dele o Brasil acabou perdendo o território cisplatino, não para a Argentina, mas acabou se tornando independente com o nome de República Oriental do Uruguai. Em 1826 aconteceu a morte da primeira imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina. No ano de 1826 veio a falecer. Também o casamento de Dom Pedro com a Leopoldina era um casamento conturbado devido aos vários romances que o imperador tinha fora do casamento, principalmente com a Marquesa de Santos. A morte de Leopoldina também acabou desgastando o imperador. Acusações de que talvez a sua morte tenha sido causada por maus tratos do imperador. Contudo, a versão oficial é que ela faleceu de consequências de um aborto que ela sofreu. Dom Pedro acaba se casando com Dona Amélia, a segunda imperatriz do Brasil. Dona Amélia era italiana, a segunda imperatriz do Brasil. Em 1826 houve um outro episódio chamado de Questão Sucessória Portuguesa, 1826. A morte de Dom João VI em Portugal. Dom Pedro era o seu legítimo herdeiro. Contudo, Dom Pedro preferiu renunciar a Portugal em favor de sua filha, Dona Maria da Glória, que tinha apenas 7 anos. Para garantir a posse de Maria da Glória no futuro, Dom Pedro conduziu um casamento dela com o seu próprio irmão, Dom Miguel. Isso mesmo, o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, casou oficialmente com a sobrinha para que ele, Dom Miguel, assumisse a regência e garantisse no futuro, quando Maria da Glória alcançasse a maioridade, assumir o trono português. Porém, Dom Miguel, no ano de 1828, através de um golpe, acabou se proclamando rei de Portugal e enviando Maria de Glória de volta ao Brasil. Esse episódio acabou também desgastando a autoridade de Dom Pedro. Esse episódio que ficou conhecido como Questão Sucessória Portuguesa, ano de 1826. Desconfianças de que Dom Pedro talvez tivesse intenções de, num futuro próximo, reunificar novamente as duas coroas, Portugal e Brasil, em torno de um único governante. Assim, o governo de Dom Pedro foi marcado por crises políticas, excesso de autoritarismo, ameaça de recolonização supostamente pretendida pelo imperador em função da questão sucessória, constantes conflitos que ocorriam nas ruas do Brasil entre o Partido Português, defensores de Dom Pedro I, e o Partido Brasileiro, opositores. Economicamente, o Brasil atravessava dificuldades econômicas e financeiras com a queda das exportações, o aumento da dívida externa e déficit na balança comercial, que acabou por quebrar o Banco do Brasil, o aumento do custo de vida. Tudo isso
gerou crises econômicas e políticas no Brasil, que levaria posteriormente à renúncia de Dom Pedro. Também questões sociais, como o assassinato de um jornalista, que era um ferrenho opositor de Dom Pedro, o jornalista Líbero Badaró. O seu assassinato levou a acusações de que o assassinato estaria ligado a pessoas, o seu assassinato estaria relacionado a pessoas ligadas ao imperador. O imperador sempre sendo recebido com protestos. Uma viagem que ele fez a Minas Gerais, os conflitos que se agravavam nas ruas do Rio de Janeiro entre os partidários de Dom Pedro e os opositores, os portugueses residentes no Brasil e os brasileiros, os choques constantes que ficaram conhecidos como Noite das Garrafadas. E assim, diante dessas crises e do desregramento moral do imperador, em função das muitas amantes que ele tinha, tudo isso levou o imperador, diante dessa crise, à sua renúncia, que ocorreu no dia 7 de abril de 1831, onde ele renuncia em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos incompleto. O imperador, usando do direito que a Constituição concedia a ele, acabou por renunciar ao trono, temendo que a República pudesse vir a ser antecipada. As crises, esse conturbado governo de Dom Pedro I, a sua renúncia em favor de Dom Pedro, que teria apenas 5 anos, Dom Pedro de Alcântara, dando início a uma nova etapa, uma nova fase do período monárquico, que é o período regencial. Dom Pedro acabou indo para a Inglaterra com o apoio militar inglês, conseguiu expulsar seu irmão do trono português e conduzir aí a posse da futura rainha de Portugal, Dona Maria da Glória, a sua filha. Dom Pedro faleceu em 24 de setembro de 1834, aos 36 anos, deixando seu filho, Dom Pedro de Alcântara, como herdeiro do trono brasileiro e sua filha, Maria da Glória, como herdeira do trono português. Assim, finda o primeiro reinado. Dom Pedro I abdicou, o sucessor do trono tinha apenas 5 anos, e o que dizia a nossa Constituição? Nesse caso, estava previsto que o governo seria comandado por uma regência eleita pelo parlamento, findando o primeiro reinado e iniciando o período regencial no Brasil. Vamos aqui trabalhar um item do Enem relacionado aí ao tema governo de Dom Pedro I. É o Enem de 2011. Nesse item, traz o artigo 92 da Constituição de 1824. O texto da questão é o artigo 92, onde diz que são excluídos de votar nas assembleias paroquiais os menores de 25 anos, os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral, os que não tiverem uma renda líquida anual de 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Esse artigo define a cidadania no Brasil, ou seja, somente homens a partir dos 25 anos e teria que comprovar um rendimento mínimo anual. Essa era a legislação da Constituição de 1824. E o comando da questão apresenta: a legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito do voto dos cidadãos brasileiros. Qual era o objetivo dessa legislação? Ou seja, limitar a cidadania somente a homens 25 anos e que comprovasse um rendimento mínimo anual. A ideia era elitizar a cidadania no Brasil, fazer com que a política estivesse no controle dos grandes proprietários de terras, escravos, e dos grandes comerciantes. Assim, o sistema eleitoral brasileiro era censitário e indireto. O gabarito oficial desse item do Enem de 2011, portanto, é a letra D de dado. Ou seja, o objetivo era garantir o controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Encerramos assim essa primeira fase da monarquia, o governo de Dom Pedro I. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.